Irmãos, abra sua Bíblia, né? No livro de Deuteronômio, no seu capítulo de número 3, somente o versículo 22, 21 e 22. Prometo não demorar muito. Amém? Que diz assim: e ordenei também a Josué, no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos viram tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito àqueles dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos nos quais passarás tu. Versículo 22. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus, Ele é o que peleja por vós. Até aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo. Queridos, o livro de Deuteronômio, ele é um livro histórico. E a Bíblia Sagrada, o livro de Deuteronômio, vai nos contar a história de Deus juntamente com o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus havia tirado Israel das mãos de Faraó, tirando o povo ali do Egito e levando a Israel para o deserto. E em meio a todo esse cenário de deserto, esse povo de Israel vai ser liderado por Moisés. E juntamente de Moisés vai estar Arão, seu irmão Arão. E segundo a história, vai nos dizer que esse povo de Israel começa agora a reclamar, a murmurar. Por que que Deus nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui no meio desse deserto? O povo começa a reclamar: Moisés, não tem água, a gente está com fome. Lá aonde a gente estava, a gente tinha fartura de comida, a gente comia carne à vontade, e Deus nos tira de lá, traz a gente para cá, para a gente viver essa luta, essa batalha em meio deserto. A Bíblia diz que Deus, para mostrar que Ele era Deus na vida daquele povo, que Deus estava colocando Israel diante da dependência dEle. E Deus, ouvindo tudo aquilo que Israel estava reclamando, sede, fome, Deus ele vai enviar maná de manhã, à tarde e à noite. Ou seja, Deus está mostrando para esse povo: olha, se vocês depender realmente de mim, vocês vão ter tudo. Israel aqui está tendo tudo diante da dependência de Deus. E a Bíblia vai nos contar que Deus vai falar assim para Moisés: Moisés, vem cá, meu servo, o meu líder. Está vendo essa rocha aqui? Conversa com ela. Fala para ela sair água para saciar a sede desse povo. O texto sagrado nos diz que Moisés ele carregava em suas mãos um cajado. O cajado aqui vai simbolizar autoridade nas nossas mãos. Quando Deus fala para Moisés conversar com a rocha, Moisés pega o cajado e bate na rocha. E começa a jorrar água.
naquela rocha. E ali começa a saciar a sede de todo aquele povo. Só que quando Moisés bate na rocha, Moisés está desobedecendo uma ordem de Deus. Porque Deus não mandou Moisés bater na rocha. Deus falou para Moisés conversar com a rocha. E por causa dessa desobediência de Moisés, vai lhe custar muito caro. Porque muitas das vezes a desobediência nos tira da caminhada de Deus. A desobediência faz com que a gente perca muitas conquistas. Mas quando você obedece a Deus, Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem milagre para você. Tem caminho aberto. Tem caminho se abrindo através da sua obediência. Permaneça nesse deserto, mas permaneça obedecendo a voz do Senhor teu Deus, porque é Ele que pelejará por vós, e vós calareis. Deus está dizendo para esse povo: seja 100% dependente de mim. A Bíblia Sagrada vai nos relatar no livro de Deuteronômio, Deus mostrando para esse povo: olha, não temas, eu sou contigo, eu sou com vocês. No capítulo 3 de Deuteronômio, Deus vai dar vitória para esse povo de Israel diante de um rei chamado Og. E esse rei Og, ele ficava em uma região chamada Bazã, por isso que ele era conhecido como rei Og, o rei de Bazã. Segundo a história vai nos dizer que desse rei Og, ele era um gigante que media aproximadamente 4 metros de altura. Só a cama desse gigante tinha 4 metros de comprimento por 1,80 de largura. Agora entenda o que Deus está falando com todos nós nessa noite. Essa é uma palavra de encorajamento. Esta é uma palavra para te colocar de pé diante de todas as situações que você vai enfrentar. E gigante aqui na Bíblia vai falar de coisas impossíveis. É Deus falando para Israel: Israel, não temas. Por mais que seja o tamanho da sua dificuldade, por mais que seja grande o gigante que tem se levantado na sua frente, não temas. Eu sou contigo. Nesta peleja não tereis que pelejar. Eu vou pelejar por vocês e vou dar vitória diante deste gigante. A Bíblia vai dizer que Deus agora vai exterminar esse gigante por codinome chamado Og, rei de Bazã. Bazã era uma região que ficava ao leste do rio Jordão, no território que hoje é parte da Síria e Jordânia. Bazã era conhecida por suas terras férteis, pastagens ricas e por ser uma região de gigantes como o rei Og.
esse rei Og era um dos últimos remanescentes da época. Um dos últimos dos refaíns. Então Deus está falando para Israel: olha, permaneça na minha presença, porque eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória. E só vai receber vitória quem vai permanecer no deserto, mas passa pelo deserto obedecendo a voz do Senhor teu Deus. O texto sagrado nos diz que a desobediência de Moisés lá atrás, por bater na rocha, não vai permitir Moisés entrar na terra prometida. E juntamente com Moisés vai Arão. Nem Arão, nem Moisés entraram na terra prometida. Agora você vai entender que muitas das vezes Deus também não vai falar só sim para você. Por mais que você seja fiel a Ele, por mais que você seja um bom líder, muitas das vezes o não de Deus vai te preparar para você conquistar coisas impossíveis. O não de Deus muitas das vezes vai nos fortalecer para a gente ir adiante, avançar, crer nele, acreditar que Deus pode todas as coisas. Aí Deus vai pegar Arão, vai levar Arão lá para um monte chamado Hor. E diante desse monte, Arão ali vai morrer. E vai passar, antes de Arão morrer, Arão passa as suas vestes sacerdotais. E ali Arão ele morre. Ou seja, Arão não entra na terra prometida. O texto sagrado vai dizer que Deus pega Moisés, leva para um alto do monte, vira para Moisés, mostra a terra prometida para Moisés. Mas Deus diz assim para Moisés: ó, basta. E no texto seguinte vai dizer que Moisés está orando. Moisés fala assim para Deus: Deus, ó, eu estou clamando, irmão Leonardo, estou orando, estou em oração. Mas mesmo Moisés orando, Deus vai dizer assim para Moisés, está aí no versículo 23, ó: e orei pedindo graça ao Senhor naquele tempo, dizendo: Senhor Deus, tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus e na terra, que faça segundo as tuas obras, segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar e veja aquela boa terra que está do outro lado, mais à frente do Jordão, aquela boa montanha e o Líbano. Versículo 26 vai dizer assim: porém, o Senhor se zangou contra
contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse o Senhor: basta, não me fales mais deste assunto. Deus está falando com Moisés: Moisés, ó, basta, chega. Lá diante daquela rocha, Moisés, você não creu naquilo que eu te disse, e agora você quer entrar na terra prometida. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, basta, coloca um ponto final nesse assunto, chega. E aqui eu quero aplicar esse texto para você começar a entender que muitas das vezes, mesmo pessoas orando, clamando, subindo o monte, descendo o monte, fazendo campanha, não vai receber aquilo que ele tem pedido para Deus, porque não tem obedecido à voz de Deus. A desobediência de Moisés lá atrás, que era para ele conversar com a rocha, ele bate na rocha e desobedece a Deus. E por causa disso, mesmo Moisés tendo liderado todo aquele povo diante do deserto, Moisés aqui não vai entrar na terra prometida. E tem outra, Deus vai dizer assim para Moisés: Moisés, você não vai colocar os pés na terra prometida, mas a partir de hoje, Moisés, você vai orar e vai levantar Josué para liderar esse povo. Oh, glória a Deus. Agora você vai entender que muitas vezes o não de Deus para a tua vida não é para te parar e nem para te tirar das promessas. Muitas das vezes algumas promessas vai ser cancelada, mas através da tua oração, Deus está levantando Josué dentro da tua casa para liderar multidões e ainda pisar aonde Deus prometeu. Aleluia. As promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. Se você crê nesta palavra, glorifica e exalta o nome do Senhor, porque tem promessa para se cumprir sobre a tua família. Não temas, Deus, Ele é contigo. A Bíblia vai dizer assim a Moisés: Josué, seja forte e corajoso. Fala para esse irmão que está do seu lado aí: seja forte e corajoso. Deus vai te dar vitória no meio desse deserto. Permaneça firme, porque o impossível vai acontecer. Quem tome posse desta palavra? Teu filho vai se converter, a tua família vai servir ao Senhor Jesus, a tua família está sendo guardada por esse Deus através da sua oração. Aleluia. Oh, glória. Por mais que se levante gigante, se Deus falou que Ele é contigo, não temas. Não temas. Davi não foi levantado, Davi não foi para a guerra para derrubar gigante. Davi foi para a guerra para levar lanche, levar queijo, levar leite para os seus irmãos que estavam lá na batalha. E às vezes o desejo que está dentro de você é assim: eu quero derrubar gigante, eu quero derrubar as muralhas. Mas muitas das vezes você vai ter que carregar lanche, carregar queijo, levar um suquinho, carregar uma água, para lá na frente você ser preparado para derrubar os gigantes que se levantam contra a sua vida. Quem crê nessa palavra? Quem crê que Deus está preparando o crente aqui nesta noite?
Quem crer que Deus está preparando líderes para derrubar gigante, mas muitas das vezes nós vamos ter que ouvir o não de Deus, para que a gente possa se tornar mais forte diante dos problemas do dia a dia. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! A gente vê aí, irmão, liderança que nunca carregou uma água, que nunca serviu uma água para colocar ali no púlpito. Obreiros que nunca carregou uma água para colocar ali no púlpito. Aí vira e fala assim: eu tenho um chamado. Tem chamado? Quero ver se você vai ter chamado no dia que pessoas virá para você e falar assim: você não está preparado para servir esse Deus. Você não está preparado para ser uma liderança. Alguns tempos atrás, logo no início da igreja, eu muito feliz falei assim: eu vou ser consagrado a presbítero. Certo líder de igreja virou e falou assim: você não está preparado. Você não está preparado. E ali eu entendi que aquela palavra seria uma palavra para me fortalecer e continuar adiante. Porque muitas vezes Deus não vai te preparar só para levar sim, tapinha no ombro, abracinho. Às vezes o não de algumas pessoas também você pega para a sua vida como palavra de fortalecimento e mostra para essas pessoas que Deus é Deus na sua vida. Não temas, não temas, levanta a tua mão assim para o alto. Não temas, eu profetizo que esta noite, que as bênçãos do Senhor vai ser derramada dentro da sua casa sim. Milagres irão acontecer sim. A sua família vai se converter sim. Mesmo diante dos nãos da humanidade, Deus vai fazer você crescer diante desse deserto. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quem crê nessa palavra, dá uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, tem gente que vê a gente em cima do altar, fala assim: é fácil ser pastor, é fácil ser um líder. Mas Deus muitas vezes vai te colocar você no deserto. Conforme a gente saía daqui, a igreja ainda era lá embaixo, e a gente ia para fazer culto lá no alto do morro, lá embaixo. E naquela época a gente não tinha carro, não tinha nada. Colocava na garupa da bicicleta, amarrava ali a caixa e levava aquela caixa com peso. Mas Deus nos deu vitória. O mesmo Deus que nos deu vitória também vai te dar vitória. Mas permaneça carregando caixa, permaneça carregando lanche, permaneça no deserto, permaneça ouvindo a voz de Deus, que Deus vai te preparar para coisas maiores. Quem crê nisso? A igreja se coloca de pé nessa noite, que eu quero orar por todos os irmãos, agradecendo ao Senhor por este culto, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Deus não te chamou só para ficar no deserto, mas Deus também te chama nesta noite, porque você viverá o melhor de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Santo, santo, santo é o teu nome. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela vida dos nossos irmãos. Eu quero orar pela vida dos nossos irmãos nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus, Deus, nessa noite, Pai, nós te pedimos, Deus, trabalha de forma, meu Pai, sobrenatural no nosso meio. Oh, glória a Jesus. Deus, eu entrego, meu Pai, a nossa família,
Eu entrego, Senhor, as nossas lutas diante das tuas mãos. Nós cremos, meu Senhor, que o Senhor, Ele é conosco. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda, meu Deus, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, Rei da Glória. Deus, toca, meu Pai, na nossa vida. Toca, Jesus Cristo, dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Ó Espírito Santo de Deus, preenche, Pai, todo o vazio. Nós necessitamos, ó Deus, de um milagre. Nós necessitamos, ó Deus, de uma resposta. Em nome do Senhor Jesus, adore a Ele. Isso, adore a Ele de todo o teu coração. O mais alto que eu puder. Aleluia. Só pra te ver, olhar para ti e chamar. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Isso, adore a Ele. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Santo Deus de Israel, Senhor, nessa noite, Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos. Ó Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por este culto, por mais essa noite, Pai, a qual o Senhor nos permite de estarmos aqui.